Olá, pessoal, e dando continuidade ao nosso estudo da análise cefalométrica padrão USP, hoje nós vamos ver a relação dos arcos dentários com as bases apicais. E nós já começamos com esse ângulo aqui, 103 graus. O que é esse ângulo aqui? Ele é formado pela linha SN e pelo longo eixo do incisivo superior. E o que esse ângulo representa? Ó, nós estamos vendo uma linha no crânio e uma linha no incisivo superior. Então, aqui de cara, a gente já sabe que é alguma coisa relacionada ao incisivo superior. Vamos lá. Então, o que nós vamos medir? Quando o ângulo for de 103 graus, significa que os incisivos estão com uma inclinação harmônica. Nós estamos falando de inclinação. Quando esse ângulo for maior que 103 graus, nós temos os incisivos superiores vestibularizados. E quando nós temos esse ângulo menor que 103 graus, nós temos os incisivos superiores lingualizados. Olha aqui nessa ilustração. Aqui é a norma, ó, tá vendo? Nessa linha mais tênue. Aqui é 103 graus, mas imagina, por exemplo, aqui está o dente, ó. Imagina que o dente estivesse nessa situação aqui, ó, desse longo eixo. Ele está mais ele está mais inclinado. Então a norma é aqui, ele está mais inclinado. Olha o que aconteceu. Aumentou esse ângulo, aqui é 103, aqui é maior que 103. Então imaginem aqui, ó, o desenho do dente, ele está mais inclinado, ele está mais vestibularizado. Então, aumentando o ângulo, significa que ele está mais vestibularizado. E o contrário. Então, o nosso dente, a norma é aqui, ele está mais verticalizado. Ó, é como se nós desenhássemos o dente aqui. Olha como que esse ângulo diminui. Então, quando o dente está mais lingualizado ou verticalizado, esse ângulo é menor. E nós temos uma outra medida que é a distância do longo eixo do incisivo superior até a órbita. E essa distância é de 5 milímetros. Eu vou fazer um aumento. Olha aqui, é 5 milímetros. Uma coisa bastante interessante, que quando nós traçamos essa linha do longo eixo e nós vemos que ele está passando muito próximo a tangente da órbita, isso daqui é o indicativo que o incisivo está numa inclinação boa. Se o incisivo tiver uma inclinação maior, vamos dizer que ele esteja nessa inclinação, olha como que ele vai se afastar. Do mesmo jeito que se ele estiver verticalizado, olha onde que ele vai passar no meio. Então, quando ele passa próximo à tangente, já dá para a gente saber aí que ele está numa inclinação boa. E esse ângulo aqui é o ângulo formado pelo longo eixo do incisivo superior, só que agora nós estamos usando a linha NA. Então, nós temos aqui um ângulo de 22 graus. O que significa? Significa, se esse ângulo for 22 graus, também o incisivo superior está bem inclinado. Então, é uma outra grandeza para saber também a inclinação do incisivo. Se for maior que 22 graus, ele estará vestibularizado, e menor que 22 graus, ele estará lingualizado. Aqui é uma distância, nós traçamos essa linha NA, tá? Com a distância da região mais anterior da face vestibular dos incisivos superiores. Então, eu estou falando em NA, eu estou falando de maxila e eu estou falando na face mais vestibular dos incisivos superiores aqui, ó, mais vestibular. Então, essa distância aqui, ele tem que ser de 4 milímetros. Se a distância for maior, o dente vai estar aqui. Se o dente estiver aqui, a distância vai ser menor. Então, o que significa isso? Quando essa distância for de 4 milímetros, o dente superior ele vai estar bem posicionado. Aí não é inclinação, é posição. Se
Se essa distância for maior que 4 milímetros, esses incisivos estarão protruídos. E se for menor que 4 milímetros, esses incisivos estarão retruídos. Fiquem tranquilos que a gente vai voltar um pouquinho aí para explicar um pouco melhor isso daí. Aqui é a mesma coisa, só que agora nós estamos no ponto B, mandíbula, e o longo eixo do incisivo inferior. Então, o que nós estamos medindo? Exatamente o que? A inclinação do incisivo inferior. Quando esse ângulo é 25 graus, nós temos os incisivos bem inclinados. Se o ângulo for maior, nós temos os incisivos inferiores vestibularizados, da mesma maneira que se esse ângulo for menor que 25 graus, nós temos os incisivos inferiores lingualizados. Aqui é a distância, tá? Da mesma maneira que nós tivemos no incisivo superior, só que no incisivo superior era NA. Agora aqui é NB, ponto B, mandíbula. Então nós vamos pegar a região mais anterior da face vestibular do incisivo inferior, nós vamos traçar uma linha e essa linha tem que ter 4 milímetros. O que ele vai medir? Ele vai medir se o incisivo inferior está bem posicionado, se ele está protruído ou se ele está retruído. Então, vamos lá, para a gente não confundir. Quais são as relações dentárias? É posicionamento. Eu estou protruído, eu estou bem posicionado, eu estou retruído. Outra coisa é inclinação. Eu estou vestibularizado, eu estou bem inclinado ou bem posicionado, ou estou lingualizado ou verticalizado. Nessa próxima ilustração, eu acredito que vai ficar muito mais claro para vocês. Esses 4 dentes com as cores iguais, eles são os dentes que é como se eles estivessem na norma, tá? Então vamos ver a situação desse dente aqui. Ele está para trás da norma, então esse dente ele está retruído e em termos de inclinação, a inclinação correta é essa, ele está mais verticalizado ou lingualizado. Aqui nós temos o dente que é a norma. O que aconteceu? Esse dente está mais protruído, ele está à frente da norma e ele está o quê? Mais inclinado. Aqui ele está vestibularizado. Aqui nós temos a norma. Esse dente aqui, como que está a inclinação dele? A inclinação dele está normal, só que ele está protruído, ele está à frente. Aqui, esse dente está na posição normal, tá? Só que ele está mais inclinado, ele está mais vestibularizado. Então, são essas situações que é importante a gente saber, porque para cada situação a gente vai ter uma mecânica. Tudo bem? Ângulos incisivos. É o ângulo formado pela intersecção aqui, do longo eixo do incisivo superior com o longo eixo do incisivo inferior. E aqui a norma é 131 graus. E uma coisa bastante importante, esse ângulo, se a gente vê ele sozinho, ele praticamente não serve para nada. Por quê? A norma é 131 graus, mas de repente o ângulo interincisivo ele está mais, por exemplo, ele está mais fechado. Fechado significa os dentes eles estão mais inclinados, tá? Aqui seria a norma. Se o dente estiver mais inclinado, ele está mais fechado. Só que muitas vezes o que acontece, tá? Acontece que o incisivo superior ele está na posição, ele está na inclinação correta, mas o inferior ele está bastante vestibularizado. Então o que vai acontecer? Vai diminuir o ângulo interincisivo. Só que eu não consigo saber só pelo ângulo se é o superior ou é o inferior que está inclinado ou é os dois. Porque às vezes o incisivo superior ele pode estar bem inclinado e o incisivo inferior. Em que situação? Por exemplo, um paciente de classe 2. Existe uma vestibularização aí acentuada do incisivo. Então diminui o ângulo interincisivo. E aí a gente vai achar que tanto superior e inferior estão vestibularizados. Mas não.
apenas um. E o contrário também pode acontecer. Então, ele sozinho não diz absolutamente nada. O ímpar é o ângulo formado entre o longo eixo do incisivo inferior e o plano mandibular. Esse aqui também ele é um ângulo para quê? Para verificar a inclinação dos incisivos inferiores. Só que agora nós pegamos o que? O plano mandibular. Então aqui, por exemplo, nós temos o ímpar e aqui nós temos aqui o násio ponto B. Então são duas referências aqui, duas grandezas para a gente medir o que? A inclinação do incisivo inferior. E aqui está uma tabelinha, tá? Onde a gente consegue entender o que cada grandeza ela quer mostrar para a gente, tá? Mas basicamente nós vimos o que? Vestibularização, protrusão, posição normal, inclinação normal, dente palatinizado ou verticalizado, dente retruído. Então são conceitos que a gente usa para a gente identificar o posicionamento do dente ali em relação ao crânio. Tudo bem, pessoal? Deu para vocês entenderem? Então, essa aula para por aqui e vamos aí para a próxima.